Aproximadamente 15 horas do júri aqui da cidade de Bacabal a respeito do caso do seu Luiz da Banha, que teve como réu o Jorge, que era vaqueiro do seu Luiz da Banha. Já por volta das 23 horas saiu a sentença. O Jorge foi condenado a 29 anos e 4 meses. A nossa equipe de reportagem ainda no local conversou com os parentes da vítima, o seu Luiz da Banha, que falaram que agora estão aliviados, que foram feitos justiça. Também nós conversamos também com a promotora de justiça que estava representando aqui o Ministério Público e também com o advogado de defesa. Acompanha agora como foi essas 15 horas de júri aqui na cidade de Bacabal. Tendo em vista a incidência da regra do artigo 69 do Código Penal, com consta da décima pronúncia, procedo a soma das penas e fixo a pena definitiva de Jorge da Costa Lima em 29 anos, 6 meses, 15 dias de reclusão. E ao pagamento do valor de 224 dias multa, cada um no valor de 1/30 do salário vigente ao tempo que eu falo. Considerando que o réu permanece preso provisoriamente por entendimento montante de pena, deixa de aplicar a regra prevista no artigo 327 para o segundo do Código Penal, do processo penal, e fixo o regime fechado, cabível a substituição de pena privativa de liberdade e suspensão condicional da pena, condena o réu às custas processuais. Nega ao réu o direito de recorrer em liberdade e determina a execução provisória da sentença, com fundamento no tema 1068 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, necessária a manutenção da prisão do réu para garantir a ordem pública, tendo em vista que o réu se for de forma bárbara a vida da vítima Luiz Amorim Fernandes para ocultar crime de furto de gado, além de ter cometido denunciação caluniosa contra 2 vítimas. Uma resposta da sociedade de Bacabal para um crime que abalou a sociedade. Não foi só a sociedade de Bacabal, foi um crime de repercussão estadual. Ou seja, o réu imputou a 2 inocentes um crime, botou as polícias para trabalhar, 2 inocentes na cadeia, ou seja, ele tramou isso tudo para se livrar da responsabilidade dele, do crime que ele cometeu. E hoje chegou o dia, né? Então a sociedade deu a resposta justa e a família está aliviada, graças a Deus. E esse é o resultado, né? Um processo longo, super longo, depoimentos, mais de 20 testemunhas lá na fase de instrução, primeira fase. Aqui foram roladas 19 e uma previsão aí para 3 dias, graças a Deus a gente conseguiu adiantar. 15 horas, né? Conseguiu adiantar. Exato, então assim, a justiça foi feita, né? Quiseram a gente trazer a vítima de volta, mas... A participação do corpo... Hoje ele apresentou uma terceira versão. Ele conseguiu dizer que no carro tinha 2 homens, o motorista e mais uma mulher. No decorrer desde a fase inquisitiva de inquérito, ele vem alterando o depoimento dele. Ora ele bota mais uma informação ou tira. Hoje, considerando, a gente acredita um resultado de um laudo que foi juntado por último, que deu a digital de uma mulher numa garrafa, né? Mas não tem nada a ver com o crime. Ele botou uma mulher também na cena, né? Então, assim, uma coisa totalmente absurda e que ele se atrapalha todo, então, totalmente sem sentido. É importante o corpo de jurado, é que a própria sociedade, a sociedade que cobra da Polícia Militar, que cobra da Polícia Civil, que cobra do Ministério Público e da Justiça, e eles mesmos fazem justiça. Isso é importante, o corpo de jurado e as pessoas participarem também. Exato. Um crime contra a vida, como o homicídio, quem julga é tão grave, se tirar a vida de alguém, que a Constituição e as leis dizem o seguinte: é a própria sociedade que tem que julgar. Então se seleciona essas pessoas de boa índole e que são sorteados para compor o conselho de sentença. Então é a própria sociedade que deu a resposta: olha, esse aqui matou um membro da sociedade e agora nós, sociedades, vamos julgar diante das provas, entenderam que tem que pagar. E qual é o pagamento? Pagamento conforme a lei, que é o cerceamento da liberdade, não a vingança, que o Estado não permite.
Muito obrigado, senhora. Mesmo cansada, a senhora atendeu nossa equipe e o Ministério Público continua acordado, né? Sim, exato, exato. Eu que agradeço, a imprensa sempre ajuda, é indispensável. E vamos lá para os próximos, porque é só o primeiro. Nós estamos no primeiro lote de júris de Bacabal. Foi feita justiça para o seu pai? Sim, eu acredito que sim, né? A gente agradece ao Ministério Público. Passou esses 3 anos, mas a gente tem certeza que foi feita a justiça. Sabemos que não vai voltar mais, mas foi feita justiça e essa pessoa não vai fazer isso mais com ninguém, né? Isso prova para a sociedade que é aquela frase, né? O crime não compensa. Né? E agora o sofrimento da família, mas justiça foi feita, né? Sem dúvida. Isso mesmo. Para você, foi feita a justiça para o seu pai? Foi feita a justiça pela sociedade, pela família e o sentimento de alívio, né? A perda do nosso pai não tem volta, a dor não tem volta. Mas eu me sinto, e a família também, aliviado. E a gente agradece o trabalho de vocês, desde do dia 26 de 2022, a cobertura que deu ajudou muito a encontrar meu pai, mobilizou todo mundo. A gente agradece ao Ministério Público o trabalho da promotora, um trabalho árduo, dedicado e é aliviado. O sentimento hoje que eu sinto é alívio. Muitas vezes as pessoas dizem, não, a família não está empenhada, tudo, mas a família tá. Porque eu acho que toda família trabalha muito no bastidor. E é um trabalho que a gente vai sair falando tudo, é um trabalho muito minucioso, mas a gente fala com os advogados, fala com o Ministério Público. Queria agradecer também à polícia no dia do ocorrido. Assim, é um trabalho muito árduo e a dica, a mensagem que eu deixo para os parentes de vítimas que estão na mesma posição da gente é que não desistam. A gente sabe que a justiça às vezes é lenta, tudo, mas ela não tarda, ela não falha. Acreditar na justiça, né? Acreditar na justiça. Em Deus sempre, pedir que Ele dê discernimento, dê saúde e acreditar na justiça. Não tem outra saída. Doutor Diego, após essa condenação de 29 anos e alguns meses, quais são os procedimentos que serão tomados pela defesa do Jorge? A defesa não está contente, né, com a condenação, haja vista que faltou diversos elementos para que se comprovasse 100% a autoria delitiva do crime. Né? E diante dessa situação fática, a defesa só resta uma situação, é recorrer do plenário do júri. Na sua concepção, houve falhas nos inquéritos? As perícias também não provaram nada? E você acha que teve alguma falha assim, no inquérito que não foi aqui colocado, aqui podemos dizer, mostrar para todo mundo? Olha, Halima, a gente procurou trazer, né, praticamente todas as falhas do inquérito. A gente sabe que a gente não consegue trazer todas as falhas porque tudo é muito rápido, né? A gente tem pouco tempo de prova. Durante a instrução processual, a gente apontou algumas falhas, né, no inquérito policial, porque já veio viciado, né, de depoimentos em casa de delegado, de depoimentos sem citações. Então, assim, a defesa entende que deve recorrer, porque alguns elementos que estão nos autos do processo não condizem, né, com a realidade dos fatos. E as perícias, a gente observou que as perícias deram praticamente todas negativas. Então são os fatos que a defesa vai recorrer do plenário do júri 100%. Doutor, de acordo com o Ministério Público, ele chegou a falar 3 vezes totalmente diferente no caso dele. E ele também teria sido ouvido na casa de um delegado. Certo. A questão de você dar um depoimento depende de onde você dá o depoimento e depende de para quem você dá o depoimento. Muitas das vezes você dá depoimento para um escrivão, é diferente de você dar depoimento para um delegado ou na casa de um delegado. Né? Então, assim, você nunca vai ter 100% de certeza de como você vai dar aquele depoimento. Se você prestar 10 depoimentos, você não vai prestar os 10 depoimentos iguais. Então, a situação que a defesa viu foi que teve as contradições, ocorreu. Só que foram contradições que não foram tranquilas, né? Não corroboraram para tal situação. Então, a defesa entende que deve recorrer da situação plenária. Em sua tese, o Jorge participou desse crime? Nem participou e nem executou. Quando a gente assumiu o caso, Romário, a gente teve o condão de observar essa situação.
né, as provas, as perícias, e eu falei para ele, eu te ajudarei se realmente tu não tiveres participação. E assim foi feito. Nos autos do processo não consta nada que incrimine o Jorge em relação às perícias. Os depoimentos contraditórios são situações nas quais a acusação vai querer manter para que se possa achar um culpado do crime. Doutor, diante da decisão, vamos conversar com ele agora que ele já foi aprovado, finalizado. Olha, a situação que foi conversada com ele foi que a gente vai recorrer, né? Durante toda a instrução processual a gente não teve a situação de denunciação caluniosa, apareceu esse crime hoje para ser votado em plenário, uma situação que a gente acha totalmente adversa. Então a gente observa que tem mais uma situação que deve ser corrigido pela defesa.